A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas escolhem. Oferecimento Faesp. Romancini, Troncos e Balanças. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa A Protagonista, a plataforma feminina do Canal Rural que dá voz às mulheres do agronegócio. Eu começo com um assunto quente hoje, o aumento da produção de carne bovina no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, essa produção está prevista para alcançar mais de 11 milhões de toneladas em 2024. Este volume representa um aumento de 2,3% em relação a 2023, quando a produção foi de pelo menos 10 milhões de toneladas. Diante desse número, como produzir mais e melhor? Como ser mais sustentável? Para ter essa resposta, vamos conversar com Beatriz Brito, consultora de empresas familiares. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela antes? Beatriz Brito participa ativamente do setor do agronegócio como sócia e membro do conselho de uma empresa familiar especializada na produção de carne, soja e milho no centro-oeste brasileiro. É autora e coautora de 2 livros, O Legado da Família Empreendedora e a Continuidade de Seus Negócios e Mulheres do Agronegócio. Além de suas realizações profissionais, é uma mãe dedicada de 2 filhos e tem uma paixão genuína pelo desenvolvimento humano e organizacional. A rica formação, ampla experiência e abordagem multidisciplinar de Beatriz fazem dela uma profissional altamente competente nas áreas de administração de empresas, desenvolvimento humano e organizacional, terapia familiar e consultoria de empresas familiares. Beatriz, muito obrigada por estar aqui no programa com a gente, trazendo essa sua experiência como uma liderança feminina no agronegócio. Jaque, eu que agradeço o Canal Rural, agradeço o programa Protagonista, é uma alegria estar aqui com vocês, um privilégio. Bom, a gente já conheceu um pouquinho de você, Beatriz. Como é que hoje você está inserida dentro deste negócio da família, que é uma fazenda, e que tem pecuária e ILP? Bom, minha posição hoje, recentemente, eu antes fazia parte do conselho, nós somos uma empresa média do agronegócio na região de Bonito, Mato Grosso do Sul. Se a gente for considerar a época em que os nossos familiares migraram para o estado, eu sou a 5ª geração, então já é um longo percurso. Eu atualmente sou presidente do conselho de sócios que a gente tem e também estou liderando temporariamente um pedaço da área de finanças, mas nós temos uma visão de uma gestão participativa, não é? Esse conselho hoje é formado por toda a minha família, pai, mãe, meus 2 irmãos, eu e uma conselheira independente. Minha irmã é presidente do Conselho de Família, e minha irmã Laís, e meu irmão Léo é o diretor executivo da empresa. Então, a gente trabalha realmente num formato de colegiado, em que a governança é privilegiada. E o que é muito interessante é que você começou num processo na indústria e veio para o projeto da família. Você foi preparada durante todo esse tempo para essa sucessão familiar, já que é a 5ª geração? Você acha que a cada ano vocês se preparam mais? Eu acho que a cada ano a gente se prepara mais. Eu acho que efetivamente a gente começou a se preparar uns 15 anos atrás. Meu pai e minha mãe já viveram um processo de transição geracional um tanto desafiador. E eu acho que quando foi chegando a vez deles passarem o bastão, eles investiram nesse processo. E é o que eu sugiro a todas vocês, que realmente invistam nesse processo, porque ele é um processo longo, ele não é um evento, ele leva tempo, tem muito aprendizado, idas e vindas, não é linear, não é? E acho que formar bem os filhos, independente se é um processo de sucessão ou não, é sempre um excelente investimento. Você tem a pecuária e a agricultura, você faz a ILP. Por que você foi por este caminho? Já é olhando para essa gestão de riscos? Olha, essa decisão foi uma decisão
que eu estou muito mais a reboque do que eu efetivamente tomei. Eu sou filha de 2 agrônomos, irmã de um agrônomo, então quando meu irmão voltou e se formou e voltou para o negócio, ele veio com uma série de novas ideias, né? A gente sempre teve uma visão muito ambiental do processo. Então, quando a gente faz uma ILP, a gente está pensando, né, no meio ambiente, a gente está pensando em como utilizar essa infraestrutura da fazenda, porque cada geografia é uma geografia, enfim, para gerar melhores resultados. E a ILP chegou com tudo, né, em várias outras regiões do país também, e essa foi nossa escolha. Então, eu devo essa decisão aos agrônomos do time. E dentro dessa sua estratégia também vocês têm um boitel. Isso foi um momento do negócio? Como é que vocês visualizaram isso? É um negócio que está se mostrando promissor? Você acredita nele para o futuro? Nós sempre engordamos. Primeiro era semi-confinamento, agora é um confinamento. Durante a pandemia abriu uma janela de oportunidade para oferecer a prestação de serviço de engorda para a região. O boitel, ele é sazonal, né? Nesse momento a gente está vivendo essa situação única em que a gente tem a baixa do boi concomitante à baixa dos grãos, né? Então quem está na ILP não dá nem para brincar de gangorra, né? Enquanto um sobe o outro desce. A gente realmente está vivendo um momento muito desafiador. Eu acho que o boi sobe, é cíclico, eu acompanho isso há muitos e muitos anos, meu pai falando, né, da época das vacas gordas e a época das vacas magras, e o ciclo pecuário é esse. Eu penso que sim. E a gente gosta também, Jaque, de mostrar para os nossos clientes, né, esses de fora, que a nossa proposta é muito mais do que engordar. É entrar no ciclo produtivo do nosso cliente, é que ele conte com aquilo para que ele possa fazer a margem, a rentabilidade que ele quer para o negócio dele. Porque não está fácil fazer margem nesse momento na carne, né? E neste lugar, então, você utiliza essas informações e essa experiência que você tem dentro da fazenda também para trazer para a sua consultoria, porque você também tem uma consultoria. Eu tenho 2 papéis profissionais, a consultoria aqui em São Paulo, ela se chama G3, eu tenho outros 5 sócios. O nosso propósito é impulsionar a transformação de pessoas, equipes e empresas, e também empresas familiares. A gente está muito dentro do escopo de desenvolvimento humano e organizacional. Eu acabei me especializando em empresas familiares, não sei nem por quê, porque será, não é? E tenho levado também essa metodologia de desenvolvimento, né, de transições geracionais, de desenvolvimento das próximas gerações para os meus clientes. Então, eu falo que eu estou dos 2 lados do balcão. Eu vivo a transição geracional aqui e trabalho com a transição geracional ali. A gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, mas temos um tempo restrito. E para finalizar, a gente tem aqui algumas palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho aqui para inspirar essas mulheres que estão nos ouvindo agora. Nossa, uma só? Jura que é uma só? Pode juntar todas também. É uma só? Não, eu bati o olho aqui numa palavra que eu gosto muito, que é determinação, que eu acho que fala sobre mim e sobre a história da minha família. Mas, obviamente, eu podia escolher inúmeras outras. E por que determinação, né? Porque as coisas não são construídas da noite para o dia, a gente precisa persistir. A vida é feita de sucessos e insucessos, a vida é feita de aprendizado. Então, aquele momento que você estiver assim, meio baixo astral, acho que eu vou desistir, etc. Dorme, né? Toma um banho, dorme, no outro dia acorda e seja determinada na busca de um foco. E, para finalizar, assim, saiba onde você quer ir, porque quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, tenha um projeto. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui. E a gente espera continuar te acompanhando aí também, todo esse processo de liderança feminina que você encabeça. Nossa, contem comigo e com todos nós, será um prazer. E no próximo bloco vamos falar sobre liderança. Você sabe quais os impactos de uma boa liderança para os seus negócios ou da sua fazenda? Então não sai daí que eu já te conto. Até já!
eu produzo alimento que chega à sua mesa. Hoje nós temos 40 viários na região de Planaltina, Distrito Federal. Temos capacidade de alojamento de mais de 1.200.000 frangos. Alimento esse que alimenta o Brasil e o mundo. Foi através da avicultura que conquistamos esse legado. Convido a você a assistir história como a minha no Ligados e Integrados Vida no Campo. Realização UPL. Um dia super especial para o Farmoon. A gente está recebendo aqui na fazenda, né, a UPL, protagonistas, né, fazendo com que essa experiência de visitar uma fazenda aconteça com nós, que já estamos ali, de certa maneira, envolvidas, mas com uma ótica diferente. Esse dia de campo que reuniu protagonistas do agro para ver de perto a produção e beneficiamento do algodão em Mato Grosso foi promovido pelo projeto PELAS, da UPL, em parceria com o Instituto Farmoon. A expectativa é aprimorar a comunicação sobre o setor. Normalmente o Instituto ele acaba recebendo, né, os visitantes com essa tentativa de consolidar o agro como uma oportunidade, né, para o futuro desses jovens. Só que dessa vez o que a gente está vendo, né, como um diferencial talvez é que para atrair novos talentos, para a gente fazer a diferença realmente, não só na imagem que o agro tem, mas comunicar o que o agro de fato faz, nós precisamos das mulheres. Então a nossa expectativa é que com a visita dessas mulheres que são tão importantes para o nosso setor, a gente está ali encorajando elas a contar a sua história. Foi muito gratificante e muito bom. A nossa responsabilidade é muito grande e poder viver e ver o que a gente viu hoje foi impressionante. Poder voltar para casa com essa bagagem, transmitir o que eu vi hoje aqui e poder inspirar outras mulheres a ter esse tipo de experiência foi muito maravilhoso. Realização UPL. Olá pessoal, tudo sobre a pecuária brasileira está no Giro do Boi. Informações sobre genética, sanidade, nutrição, gestão de processos e pessoas, qualidade de carne e muito mais. Tem também reportagens especiais, quadros com especialistas e entrevistas exclusivas que vão te deixar muito bem informado. Então estamos acertados, ok? O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã, aqui pelo Canal Rural. Não perca! Com 95 milhões de quilômetros quadrados e 7 milhões de habitantes, Santa Catarina é um oásis do cooperativismo. Somos mais de 3 milhões de associados. Cooperar está em nosso DNA e é para esse povo todo que a FECOAGRO criou o programa Cooperativismo em Notícia. Porque a nossa missão é dar visibilidade a quem nos dá segurança. Por isso, não perca todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui no Canal Rural. É o cooperativismo catarinense encantando o mundo. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. Eu começo esse bloco falando sobre liderança. Um bom líder no campo não só motiva e inspira sua equipe, mas também toma decisões estratégicas que garantem a produtividade e a inovação. Exemplos práticos como a implementação de novas tecnologias e práticas de cultivo sustentável demonstram a importância de uma liderança forte e visionária. Em um setor onde as mudanças são constantes, a capacidade de guiar uma equipe com clareza e determinação faz toda a diferença para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades, assegurando um futuro promissor para o agronegócio. Para contar um pouco dessa história, falar da gestão e liderança, você vai conhecer agora uma grande líder brasileira, Joanita Karolewski.
Joanita Maria Maestre Karoleski está conselheira do Fundo JBS pela Amazônia, da Fundação Bung e das empresas Santa Helena, Excelsior, Terra Nuts e Winning Woman. Mentora e investidora nos últimos 3 anos, tem atuado e contribuído em frentes sociais e ambientais. A executiva, que soma mais de 40 anos de experiência na indústria de alimentos e no agro, é formada em tecnologia de processamento de dados pela Universidade Regional de Blumenau. Como executiva à frente de negócios, trabalhou na Bung Seara, onde foi CEO de 2015 a 2020. Nos últimos 3 anos, organizou e liderou o Fundo JBS pela Amazônia. Joanita, muito obrigada por estar com a gente aqui na Protagonista. Você que é uma mulher tão à frente do tempo e principalmente no nosso setor, né? Que ainda é carente de mulheres no comando. Obrigada, Jaque. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um projeto muito interessante, né? E fazer parte disso, eu acho que é muito bom. Você é nossa inspiração, com certeza. Eu queria falar um pouco com você sobre liderança, né, Joanita? Você já esteve à frente de grandes empresas, liderando grandes times, e a gente fala que a liderança feminina, ela é diferente. Como é que você vê a liderança feminina hoje dentro do nosso setor, que é o agro? Então, acho que é um ótimo tema para a gente conversar, e eu olho para a história, né, em que eu fui construindo na indústria do agro, né, e também participando da questão do campo, e eu vejo realmente uma grande oportunidade agora pelo espaço, né, que a mulher está tendo nesse mundo do agro, né, para trazer o modelo, né, ou talvez um modelo um pouco diferente, mas assim, é o que eu falo, né, a gente tem sempre o feminino e o masculino para equilibrar. Acho que a questão do modelo feminino, eu acho que tem algumas características muito interessantes, que é a profundidade de ver os temas, né? Uma preocupação grande com o longo prazo, e eu acho que aí tem uma oportunidade. E a gente vê também hoje um efeito no mercado, né? Quando a gente fala em planejamento sucessório, né? Dentro do agro, a gente vê uma oportunidade sendo criada aí para as mulheres sucessoras, e elas trazendo um pouco de uma forma diferente de tratar. Por não conhecer ou às vezes estar mais distante, elas talvez entram e começam de uma forma um pouco diferente, buscando ajuda, né, para a gestão, buscando ajuda para a tecnologia. Então, assim, a gente acompanha aí vários cases nesse sentido. Mas eu acho que o principal para mim é essa mistura de mais sensibilidade e intuição, de fazer com as pessoas, ouvir as pessoas, né? Eu sempre falo que ao longo do tempo eu tive alguns desafios como líder, mas os momentos que eu mais consegui construir equipes de alta performance, né? E eu acho que ser uma líder inspiradora foi o momento em que eu pensei no longo prazo, apoiei as pessoas para se desenvolverem e para buscar soluções de forma conjunta. Então, acho que esse é um perfil naturalmente feminino que pode ser aplicado no agro e até pelo contrário, né? Acho que com muita possibilidade de trazer esse modelo um pouco diferente, né? Para dentro da porteira, né? E como é que você vê a gestão e a liderança do produtor no negócio rural? Porque é um negócio diferente quando a gente fala de uma empresa e de uma produção rural, né? Eu acho que tem aí uma questão de estarmos nos desafiando para profissionalizar mais, mas eu também vejo uma oportunidade de uma conexão maior com a indústria e pegar talvez modelos hoje de gestão que a gente construiu na indústria, que já são modelos mais maduros, né? E por ser um ambiente mais fechado, também mais fáceis de serem aplicados, e levar também para a questão de uma gestão dentro do agro, né? Porque hoje o agro, eu acho que menos olhando para o passado, mas olhando mais agora, tem muita tecnologia. E gerir tecnologia é um pouco diferente de gerir, né, uma base tipo somente mecanizada e tal. Então eu acho que tem uma oportunidade talvez até de oxigenação. E aí através da montagem de conselhos consultivos, comitês, que as pessoas do agro poderiam trazer essa experiência para dentro. Agora, Joanita, fala um pouquinho sobre liderança. O que é ser um líder para você e como a mulher que hoje está ouvindo a gente pode se preparar para ser uma líder? Então, uma bela reflexão, né? Eu acho que ao longo do tempo, né, eu fui formando minha carreira, né, e observando justamente o que funcionaria, né, como líder. Mas eu acho que alguns aspectos interessantes são a gente ouvir muito, né? Eu acho que quando a gente está liderando pessoas, se a gente não ouve, a gente não tem a temperatura do ambiente, a gente não sabe o que está acontecendo. Ter humildade, né, para poder realmente perguntar, né, quando não sabe, e às vezes tem detalhes, por exemplo, eu tenho assuntos técnicos
que a gente não está completa, que a gente não sabe tudo. Então, se a gente mostra e forma isso, uma relação de confiança com o time, isso vai acontecendo naturalmente. E o liderar para longo prazo, né? Porque eu vejo muitas vezes a gente estabelece metas, eu tenho que cumprir a meta de hoje para poder sobreviver amanhã. Mas eu tenho que pensar, toda a ação que eu tomar, toda a decisão que eu tomar também, ela tem que olhar ao longo prazo. Eu sempre gosto de dizer que a gente deveria trabalhar pela perenidade, né? De qualquer negócio, seja agro, seja indústria, o que for. Porque o olhar vai ser diferente. Por exemplo, se eu olho com o objetivo de perenizar o negócio, eu vou estar preocupado em preparar mais as pessoas, desenvolver mais talentos, né? Preparar, de repente, gerações novas para suceder. Tudo bem, eu tenho a meta para entregar, mas quanto mais eu preparo as pessoas, mais elas vão estar entregando no curto prazo e vão se preparar para o longo prazo. Então, na minha visão, o líder, né, deveria estar olhando para as pessoas. Eu acho que a gente, às vezes, mesmo no setor indústria, varejo, outros setores, a gente acaba, às vezes, olhando para a tecnologia, para máquinas. Isso é estático. Bom, poderia ficar aqui horas e horas falando com a Joanita, né? Afinal, é uma referência para nós mulheres que estamos aqui galgando também, né? Como executivas, tentando entender. E a protagonista é para isso, é para dar voz a essas mulheres que já passaram por esse processo, para que elas possam se inspirar, porque é o que você falou, né? A mulher ainda precisa acreditar que ela pode. Quando a gente vê muitas pesquisas, ao se candidatar a uma vaga de emprego, a mulher precisa ter muito mais, né? Todos aqueles requisitos que são pedidos para se candidatar do que um homem. Então, também tem um pouco disso, dessa autoconfiança que eu acho que precisa ser trabalhada. É claro, trabalhar, se profissionalizar, mas também ter confiança em si mesma, né, Joanita? Isso mesmo. Eu acho que eu diria que a gente não está devendo. Eu acho que é a nossa postura que nos leva a isso. A gente sempre acha que está em dívida e que eu não consigo assumir, né? Porque eu não estou preparada. E existe um pensamento masculino que é, não estou pronta, mas eu vou buscar. Então, primeiro, vamos nos preparar o máximo do tempo possível na posição que eu estou, porque as oportunidades aparecem. E segundo, na hora que aparecer a oportunidade, vou deixar um pouco esse medo e essa preocupação de lado e vou me desafiar, né? Afinal, hoje existe eu digo que tem tanta fartura de buscar conhecimento, né, pela tecnologia, ou por associações, ou por grupos, né, vários grupos de mulheres que a gente tem formados no Brasil. Se falar em mulheres do agro, né, Jaque? A gente tem uma imensidão, né? Então, assim, como é que eu participo desses movimentos, né? E começo realmente a fazer esse movimento positivo, né, para estar pronta. Então, acho que vamos tirar um pouco essas barreiras. Está comprovado que a formação das mulheres é muito maior, até na questão acadêmica, né? Então, acho que a gente acaba não devendo e talvez nos encorajar mais. E, às vezes, para se encorajar, a gente tem que olhar para o lado, ou olhar, de repente, né, nesses movimentos, quem está fazendo e conversar. Essa coragem de pedir, eu acho que é a primeira, né? Exatamente. Bom, Joanita, para finalizar aqui, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você desse uma olhada e escolhesse uma e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. São todas ótimas essas palavras, né? Nossa, é difícil de escolher. Mas talvez eu escolha hoje a questão, pelo que eu acabei de falar, de capacitação, né? Eu acho que a gente entender que a gente nunca está pronta, né? E justamente por não estar pronta, eu tenho que questionar se a jornada que eu estou fazendo agora, ela vai me levar onde eu quero chegar. E isso é algo que às vezes a gente não para pensar, né? Ontem mesmo, nesse programa de mentoria, eu estava comentando, olha, se eu estou vendo uma oportunidade e que eu imagino que eu esteja nela, por que eu não faço um exercício? O que eu precisaria fazer para daqui a 5 anos estar na posição que eu imagino? Ou pelo menos, né, com a capacitação que eu imagino? E aí, como é que eu crio esse caminho? Então, acho que talvez a palavra capacitação me traz esse gancho para colocar isso. A gente todo dia está aprendendo. As pessoas olham para mim e falam, nossa, gente, está com 40 anos de experiência no agro. Eu falei, não, esquece. Tudo que eu aprendi vale, eu me trouxe para esse ponto e me permite que eu compartilhe essa experiência, mas se eu todo dia não me atualizar ou não buscar, né, essas ferramentas ou entender a nova geração, eu vou ficar para trás. É isso, tem que estar preparado para quando o barquinho passar, você só entrar nele, não é isso? Exato, é bem isso. Obrigada, viu, Joanita, pela participação aqui com a gente. Obrigada, Jaque, obrigada pela oportunidade. Imagina, esperamos você sempre aqui, trazendo esses exemplos incríveis.
Bom, o nosso programa vai ficando por aqui, mas se você quer saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP. Romancini, Troncos e Balanças. A JBS nasceu há 70 anos no interior do Brasil, alimentando sonhos e a realização deles. E foi alimentando o sonho brasileiro de ser uma empresa global, que hoje a JBS é a maior empresa do mundo em seu setor.